Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós damos início hoje à continuidade do estudo, onde nós estávamos aprendendo Gálatas, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, nós vimos anteriormente, e eu queria deixar 3 pontos importantes para os irmãos que nós discutimos no vídeo anterior. E o primeiro ponto é que ele chama a atenção para que nós possamos exortar com brandura. O segundo ponto é que nós temos que estar atentos a nós mesmos para que nós não possamos cair no mesmo erro. Possamos assim levar a carga um dos outros, e é isso que sugere Paulo, para que nós possamos entender dentro da igreja aqueles que necessitam de ser colocado ombro a ombro, lado a lado ao nosso, para que nós possamos estar junto com eles nas suas divisões de problemas, nas suas divisões de erros, porque nós temos também que apoiar os irmãos nos momentos de dificuldade. Em seguida, o terceiro ponto, ele fala que nós temos que fazer uma introspecção. Essa introspecção leva a nós entendermos que nós somos passivos dos mesmos erros. Então, coloque na sua cabeça que quando você exorta alguém, que você chama a atenção de alguém, você não pode chamar com o intuito de se gloriar. Como se diz, nisso eu não erro, nisso ele erra, então eu vou me gloriar nisso porque não erro, e então eu posso chamar a atenção dele porque eu não sou pecador nesse estilo ou nesse tipo de pecado. Não é assim que o Senhor nos chama a atenção, porque nesse terceiro ponto ele fala que é para que nós tenhamos cuidado, para cuidar da nossa vanglória, para que nós possamos também não cair no mesmo erro. A partir do versículo 4, é o que nós vamos ver hoje, e eu queria que você elencasse os versículos que eu for citando aqui, para que nós possamos, então, fazer uma comparação bíblica. Então, depois você vai abrir a sua Bíblia, pausando este vídeo e podendo fazer os comparativos dentro da Bíblia. Paulo relata em Romanos, capítulo 7, versículo 6, que nós somos libertados da lei. Também fala, o próprio Paulo, que ele não é da lei. Isso está em 1 Coríntios 9, 20 a 21. Então, se Paulo fala que a lei foi deixada de lado, fala isso também nos capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Gálatas. Se isso foi deixado de lado, nós temos que colocar na visão que Paulo agora olha. Aqueles que estão debaixo da lei, e agora no capítulo 6 de Gálatas, ele chama a atenção para aqueles que estão debaixo da lei, mas também que já venceram esses aspectos da lei, se encontram num patamar diferenciado e possa até então estar ajudando os irmãos, está trazendo um auxílio para os irmãos, porque não são enquadrados nos aspectos das negatividades que se encontram em Gálatas 5 a respeito daqueles que querem seguir a lei. As consequências de quem quer seguir a lei estão evidenciadas no capítulo 5 de Gálatas. A partir então do versículo 4 de Gálatas 6, acompanhe comigo, mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Ora, anteriormente no versículo 3, falava bem claro de que a pessoa não poderia se vangloriar. Agora no versículo 4 ele fala para fazer um comparativo de si mesmo, olhar suas próprias obras para que você não possa se gloriar. É isso que eu quero que você entenda, que os versículos são amarrados uns aos outros. O versículo não é independente. Se você ler versículos independentes fora de um contexto, você vai ver que esse versículo está contradizendo. É totalmente um paradoxo, contradizendo os versículos anteriores. E não é isso. Dentro do contexto, ele diz que nós não podemos olhar para o tropeço do outro, para aquilo que o outro erra e cai, colocando sobre nós, sobre nossas próprias obras, aquilo que nós julgamos ser correto. Então ele está chamando a atenção, porque cada um tem a sua própria carga. Cada um também leva a sua própria carga. E nós temos que ser solidários, como eu disse, ombro a ombro, um para com o outro. No versículo número 5, ele nos chama a atenção porque cada um levará o seu próprio fardo. Então deixa bem claro e evidente de que nós também carregamos os nossos fardos. No versículo número 6, ele fala bem claro sobre uma remuneração mútua. Isso quer dizer, a relação mútua que existe daqueles que são participantes das coisas da obra do Senhor. Como é que isso funciona? Funciona assim:
Veja, capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. Ele está querendo dizer o seguinte, que Paulo está levando a palavra e vários outros pastores e homens de Deus te trazem coisas boas dentro da palavra do Senhor, você se alimenta bastante e depois disso você vomita tudo fora. Aquilo não te trouxe proveito nenhum, você sai falando mal daquele irmão ou de outrem, isso não é correto. É isso que ele está dizendo nesse versículo 6. É como se estivesse falando para que você não regurgitasse no próprio prato que comeu. Você recebe uma palavra de bom grado, você recebe uma instrução de bom grado, um ensinamento, um conselho de bom grado, e você não compartilha isso, quer dizer, você não dá crédito, você não leva ênfase para aquele que te ensinou. Então, ele está falando nesse momento que esta remuneração não é uma remuneração rentável, em valor, em espécie, em dinheiro. Ele está querendo dizer que é uma doação mútua. Isso quer dizer, é um dar e receber. Isso é de graça. Você recebeu, você deu. Da mesma forma, ele diz que no versículo 7, ele fala que isso compreende agora a lei da semeadura. Leia comigo no versículo número 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Interessante nesse versículo é que ele fala dos aspectos orgânicos. Ele está falando daquilo que nasce e brota dentro do coração humano. Mas não devamos esquecer que este versículo, assim como todo o capítulo, está elencado em todo um contexto, e esse contexto é de Gálatas 6 em relação a todos os capítulos anteriores. O que Paulo relata a partir daí é que nós estamos dentro de um aspecto da lei, comparativo com a lei anterior. E esse comparativo ele quer dizer para nós o seguinte, que aqueles aspectos da lei anterior, aquilo que queriam viver em respeito à lei anterior, aquilo que se planta em relação à lei anterior, isso há de se colher. Então eu quero colocar agora dois aspectos interessantes para que você possa entender. O primeiro aspecto é justamente esse. É aquilo que é relacionado com o antigo pacto, com a antiga lei, onde as pessoas queriam viver debaixo do aio, queriam viver debaixo ainda de um regimento moral da lei, e isso traz aspectos interessantes, porque eles estando debaixo desses relativos aspectos da lei, eles estão também sujeitos às penalidades dessa lei. E aí há de se compreender dentro da Bíblia que homem algum pode ser justificado, ninguém pode ser salvo mediante a graça, mediante a lei, somente pela graça de Cristo. Então entenda comigo, no capítulo 7, que quando ele no capítulo 6, versículo 7, que quando ele nos fala a respeito de não vos enganeis, o primeiro aspecto que ele está querendo nos passar é justamente isso, porque muitas pessoas estão enganadas, muitas pessoas vão pela sua própria mentalidade, muitas pessoas vão por aquilo também que ouviu dizer, que ouviu falar, e não correlaciona a sua vida cristã com o aspecto legal da lei. A lei que eu estou falando aqui nesse momento não é contraditória, é a lei de Cristo. E é esse aspecto interessante que nós temos que estar baseados. A lei de Cristo é firme fundamento para nós nesse instante, e nós já falamos dessa lei de Cristo, porque nós temos que nos gloriar, nós gloriamos em Cristo. Isso está em 2 Coríntios 10, 17. Esses aspectos da lei de Cristo são fantásticos, porque eles nos colocam num patamar agora de que nós estamos mediante a graça do Senhor. Se estamos mediante a graça do Senhor, a lei da semeadura, ao qual se relaciona aqui no versículo 7 em diante, está abrangente na nossa vida num propósito extremamente diferente. Porque nós não estamos mais debaixo do primeiro aspecto que eu te citei, que é a lei do antigo pacto. Então nós não estamos semeando artifícios do antigo pacto. E esses artifícios eu já te digo quais são. E você conhece todos eles. Aqueles todos que se baseiam nos antigos pactos, nos antigos rituais, mediante a lei, se encontram sob maldição, que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 10.
Fugimos então dessa maldição. Fugimos então daquilo que João capítulo 6 também nos fala, que são os rudimentos de Cristo, os beabás, aquilo quando estávamos aprendendo a falar ainda. Nós já somos maduros na fé. E sendo maduros na fé, nós estamos abraçando esse novo momento da graça de Cristo. Então o que temos que semear são semeaduras de coisas boas. E isso fala do aspecto intrínseco, aquilo que está dentro do nosso coração. Porque isso tudo parte de nós, nasce do nosso coração, toda maldade, toda cobiça humana nasce dentro do coração. A palavra do Senhor é bem clara em Mateus capítulo 5, versículos 27 em